Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 19. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Eles eram romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança. Irmãos, Paulo e Silas aqui foram presos, foram açoitados em praça pública e presos. Por 3 razões eles foram presos e açoitados. Primeiro, porque eles expulsaram um demônio de adivinhação de uma jovem, que enganava muita gente com as suas adivinhações e dava lucro aos seus senhores. Essa foi uma das razões pela qual Paulo e Silas foram presos e açoitados. O segundo motivo foi porque eles pregavam o evangelho que se opunha aos costumes locais, costumes romanos, costumes locais. E o terceiro motivo pelo qual eles foram açoitados e presos, porque eles não fizeram algo que eles deveriam ter feito. Muitas vezes nós sofremos, somos açoitados, porque nós não fazemos algo que devemos fazer. Alguém sempre pergunta, por que eles eram servos do Deus Altíssimo? Eles pregavam a palavra do Senhor. Por que Deus não os livrou de serem açoitados e presos? Por que Deus não agiu? Por que Deus não impediu o açoite e não impediu a prisão? Sempre há essa pergunta. Mas nós sabemos que o cristão, ele é perseguido, porque ele se opõe à natureza corrupta do mundo. Então o cristão é perseguido por combater espíritos enganadores, combater enganos, por pregar a libertação através do evangelho, por pregar as promessas de Deus, a palavra de Deus, a salvação do Senhor. O cristão é perseguido por isso, porque o inimigo levanta pessoas para nos perseguir, impedir, para nos calar, impedir que a verdade chegue às pessoas que estão sendo enganadas. E o cristão também é atacado, o cristão sofre, e às vezes sofre muito, por não fazer algo que deve ser feito. E não é só clamar a Deus, pastor, eles não clamaram a Deus, eles clamaram, eles oravam. Não é só clamar a Deus. Tem algo que nós precisamos fazer, que nós não estamos fazendo, e isso está nos trazendo sofrimentos, dores, açoites, perseguições e ausência de bênçãos e de milagres. Atos capítulo 21, versículo 30. E alvoroçou-se toda a cidade, e houve grande concurso de povo, e pegando de Paulo, o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam, e procurando eles matá-lo, queriam matar o Paulo, irmãos. Chegou ao tribuno da corte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão. Paulo novamente estava sendo arrastado, e procuravam matá-lo por pregar o evangelho. E a pergunta sempre é a mesma: por que Deus não o livrou? Era servo de Deus, pregador da palavra, estava cumprindo uma ordenança do Senhor, estava fazendo a obra de Deus. Por que Deus não o livrou? Porque Paulo deveria fazer algo que ele não estava fazendo. Paulo deveria tomar uma atitude que ele não estava tomando. Que atitude é essa, pastor? É a mesma que ele não tomou quando foi açoitado da primeira vez. Atos 22, 24. O tribuno mandou que o levassem para a fortaleza. Foi preso de novo, dizendo que o examinassem com açoites. Ia ser açoitado de novo, para saber por que causa assim clamavam contra ele.
E quando o estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: é-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? E ouvindo isso, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo: vê o que vais fazer, porque esse homem é romano. E vindo o tribuno, disse: dize-me, és tu romano? Ele disse: sim. E respondeu o tribuno: eu, com grande soma de dinheiro, alcancei esse direito de cidadão. Paulo disse: mas eu sou desde nascimento. E logo dele se apartaram os que o haviam de examinar, e até o tribuno teve temor, quando soube que era romano, visto que o tinha ligado, atado, amarrado. Então aqui, Paulo novamente iria ser surrado. Mas aí, a história mudou. Porque Paulo fez o que deveria ter feito nas vezes anteriores. Paulo usou um recurso que ele tinha. Paulo usou a cidadania romana. Paulo livrou-se da tortura porque usou um recurso que Deus lhe havia dado desde o nascimento. Ele tinha cidadania romana desde o nascimento. Agora vocês entendem? Deus não o livrou das torturas anteriores. Deus não interviu, porque Deus já tinha dado recurso para o livramento de Paulo. E o Paulo não estava usando esse recurso. Estava apanhando, sendo açoitado, sendo preso, né? Porque não usava o recurso que Deus deu a ele desde o nascimento. Aqui evitou-se a tortura. Aqui evitou-se os males, as dores, os açoites sobre ele, porque ele usou o recurso que Deus lhe havia dado desde o nascimento. Isso tem acontecido com o povo de Deus. Nós muitas vezes sofremos, clamamos a Deus, e parece que não temos a resposta. Sabe por quê? Porque Deus já nos deu o recurso para nós vencermos. E nós não estamos usando esse recurso. E é por isso que sofremos. Clamamos, ó Deus Todo-Poderoso, faça isso na minha vida. Senhor, livra-me do açoite, da prisão, da tortura, do sofrimento. Não aguento mais, Senhor. Senhor, eu te clamo. E Deus não faz, porque Ele já deu recursos para que nós utilizemos e tenhamos o livramento. É assim que Deus age. E isso vem desde o princípio. Você quer ver um exemplo clássico aqui que nós estamos cansados de citar? Êxodo 14, 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, fira o mar, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Deus disse a Moisés: para de orar, para de fazer campanha de oração, para de clamar, Moisés. Porque você vai estar clamando à toa. Eu não vou fazer nada em função do seu clamor. Sabe por quê? Porque eu já fiz, Moisés. Eu já te dei os recursos necessários para você se livrar do faraó. Então, marche e toque o mar com a sua vara. Se já tem o recurso. Se o Moisés não usasse o recurso dado por Deus, seria uma vítima fácil do faraó e do seu exército. Então Deus quer que nós usemos todos os recursos lícitos, disponíveis, para que nós tenhamos as vitórias. Porque Ele já nos deu a vitória, já nos deu o recurso para que nós alcancemos a vitória. Deus já fez a sua parte. E em muitos casos, Deus vai fazer a parte dele no final, depois que nós usarmos o recurso. Em muitos casos, não vai ser nem necessário Deus fazer a parte, porque Ele já fez antes. Então Deus já fez antes, ou vai fazer depois que você usar os recursos que Ele te deu.
Porque, afinal de contas, foi para isso que Ele te deu os recursos. Deus não te dá nada à toa. Então não desperdice o recurso que Deus te deu, porque sem utilizá-lo, não haverá bênção. A Bíblia toda está repleta de exemplos disso. Entendam, é por isso que Deus nos dá os recursos, para que Deus não faz nada à toa, Deus não faz nada sem um propósito, sem um objetivo. Quando Ele te dá um recurso, é para você usar, e se você não usar, não tem bênção. Não adianta clamar a mim, Moisés, eu já te dei o recurso, use e tome posse da sua bênção do livramento. Enquanto nós não utilizarmos os recursos dados, disponibilizados por Deus, Ele não agirá novamente. Muitas vezes você usa o recurso e Deus entra e faz um milagre. Outras vezes você usa o recurso e você já vai ter o milagre, porque Deus já agiu antes, já planejou antes, já previu o recurso antes. O nosso Deus é o Jeová Jirei, o Deus supridor. Você quer ver um outro exemplo clássico do Evangelho? João capítulo 6, versículo 5. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para esses comerem? Mas dizia isso para o experimentar, para testar o Filipe, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Irmãos, você conhece o texto. Você sabe o que aconteceu quando foi utilizado 5 pães e 2 peixes? Houve multiplicação. Houve multiplicação de pães, multiplicação de peixes, né? Porque o Senhor Jesus usou os recursos disponíveis. O que tem aí disponível? 5 pães e 2 peixes? Então não descarte. Os discípulos pensavam em mais de 200 dinheiro, né? Queriam descartar os 5 pães e 2 peixinhos. Mas o Senhor nos ensina: use os recursos disponíveis, use os recursos lícitos, que a multiplicação virá. É assim que ocorre a multiplicação. Quando você usa aquilo que parece ser insuficiente, mas você usa, porque foi um recurso dado por Deus. Deus, Ele fica esperando nós usarmos os recursos. E aí, então, que Ele nos leva para a etapa seguinte, para o passo seguinte. Porque enquanto você não usar, vai ficar parado. Enquanto você não usar os recursos que Deus te deu, Ele não vai agir, porque Ele não te deu à toa. Certas bênçãos nós não temos recebido porque nós não usamos os recursos disponibilizados por Deus. A Bíblia toda está repleta de exemplos. Está na hora de nós aprendermos. Por exemplo, em 2 Reis 2:19 até 22, Eliseu purificou águas que não eram potáveis, usando um recurso: o sal que estava disponível. Usou sal para purificar, tratar as águas impuras. Em 2 Reis, capítulo 4, a viúva de Obadias teve multiplicação, porque ela usou um recurso dado por Deus: uma botija de azeite e vasilhas dos vizinhos. Quem deu a botija a ela? Foi Deus. Quem deu vasilhas aos vizinhos? Foi Deus. Quando ela utilizou, houve multiplicação. Em 2 Reis, capítulo 4, versículo 34, houve uma ressurreição, porque Eliseu usou o calor do seu corpo, o recurso que ele tinha no seu corpo, e ele
deitou-se sobre o menino, e aí Deus fez o milagre, fez a obra. Em 2 Reis, capítulo 5, versículo 9, Naamã foi purificado porque usou um recurso disponibilizado para a sua cura, um rio barrento. Muitas vezes um rio barrento é um recurso de Deus para te purificar. Muitas vezes uma situação de humilhação vai ser usada por Deus para te purificar. Em 1 Reis, capítulo 17, versículo 12, houve multiplicação, porque uma viúva usou um recurso que ela tinha dado por Deus, um pouquinho de farinha. Em 2 Reis, capítulo 20, versículo 6, Ezequias curou uma chaga que ele tinha no corpo com pasta de figos disponibilizadas por Deus. Em Juízes, capítulo 7, Gideão usou buzinas, cântaros, tochas, recursos disponíveis para vencer uma batalha. Em João, capítulo 9, o Senhor Jesus usou um recurso, a lama, para curar um cego de nascença, para quebrantá-lo e para que ele fosse curado quando ele se lavasse. Em Atos, capítulo 19, versículo 11 e 12, usavam os recursos disponíveis que eram lenços e aventais de Paulo para que houvesse cura. Na primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 23, Paulo mandou Timóteo usar um recurso, um pouquinho de vinho ou de suco de uva na água. Em Tiago, capítulo 5, versículo 14, vamos até lá. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, usando um recurso disponibilizado por Deus, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Está vendo? Tem que usar o recurso. Não poderia só orar, pastor. Poderia, mas Deus quer que se utilize o recurso disponibilizado, o azeite. O Espírito Santo de Deus mandou Tiago usar o recurso do azeite sobre os enfermos. O Espírito Santo nos ordena hoje: use todos os recursos lícitos e disponíveis para alcançar as bênçãos que você tanto tem buscado. Muitas vezes você tem um recurso aí valioso, você não está usando, e é por isso que está sendo açoitado, como era o Paulo, e é por isso que está sofrendo, é por isso que não tomou posse ainda da bênção, porque Deus já te deu o recurso para você tomar posse e você não toma posse. Em muitos casos, Deus só agirá depois que você usar os recursos. E em muitos casos, Deus nem agirá, porque quando você usar o recurso, você vai ter a bênção. Use os recursos físicos, materiais. Use os recursos da lei. Use os recursos da ciência. Use os recursos dos especialistas. E principalmente os recursos espirituais da palavra de Deus. E você vai tomar posse da sua bênção. Deus vai te levar para a etapa seguinte. Deus vai complementar a obra. Porque enquanto você não usar a vara sobre o mar, Deus não vai ter como fechar o mar, impedindo que o inimigo te alcance. Enquanto você não usar o recurso, as águas não se purificarão, a lepra não sairá, né? A chaga não fechará. Use, irmãos, os recursos disponibilizados por Deus. Só depois Deus agirá, se Ele tiver que agir, ou Deus vai te mudar de etapa para que você cresça, para que você avance. E nós vamos usar o recurso disponibilizado por Deus em Tiago, capítulo 5, versículo 14. E nós vamos ter a nossa cura, a nossa bênção, a nossa restauração, em o nome do Senhor Jesus. Guarde essa mensagem. Você tem recursos dados por Deus que você não está usando. Enquanto você não usar, não vai passar para a etapa seguinte. Deus não vai intervir, porque Ele te deu o recurso para você usar e não desperdiçar. Use. Veja todos os exemplos dados. E tem mais. Tem inúmeros mais. Exemplos de bênçãos, de milagres, porque usaram os recursos disponibilizados por Deus.
Vamos usar o recurso e vamos tomar posse da nossa bênção em nome de Jesus. Amém. Amém?